eu quero falar a respeito disso hoje, sobre o cuidado de Jesus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos e depois nós vamos falar algum tempo e discorrer sobre esse assunto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Na sua Bíblia você pode acompanhar ou aqui na tela. Aleluia. Está escrito assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos ler de novo? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco nesta noite. Meu Deus, que os nossos corações estejam abertos, ó Pai, e que cada um dos nossos corações seja um terreno fértil, meu Deus, para o trabalhar do Senhor, que nós possamos compreender o seu cuidado com as nossas vidas, meu Deus, e descobrirmos que o Senhor está cuidando de tudo, em todo o tempo, meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco, amém. Assente-se no seu lugar, graças a Deus. Nós não estamos abandonados, não há ninguém abandonado na face da terra, por mais que alguém pense que Jesus não o enxerga, não o vê mais. Mas o texto que nós lemos aqui fala a respeito de 4 tipos de pessoas. Primeiro, fala a respeito daqueles que se aproximavam de Jesus. Quem que se aproximava de Jesus? Os publicanos e os pecadores. Para o que eles se aproximavam? Para ouvir Jesus, para ouvir as coisas que Jesus tinha para dizer. Então, quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, povo amado de todo mundo, não é? Não, era detestado por todo mundo. Cobrador de impostos ninguém queria ver. Então, os cobradores de impostos e os pecadores. Os cobradores de impostos também não eram pecadores? Se todos somos. Mas, na verdade, quando o texto fala a respeito dos pecadores, eram aqueles que não seguiam a lei, a doutrina farisaica, a doutrina dos fariseus. Eram esses os chamados pecadores. Então os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus. Mas para nós compreendermos tudo isso aqui, tudo que nós vamos falar hoje, nós precisamos entender a cultura local, aquilo que estava acontecendo ali, naquele momento e naquela região, naquele lugar, naquele acontecimento. Como era o momento de se assentar para comer? Era o momento em que as pessoas, elas iam até o alpendre, até a varanda, até o lugar mais alto da casa. Era o lugar de comer, e normalmente esse lugar mais alto, ele era aberto, não era um lugar fechado. É como uma varanda, sacada, não sei como é que você chama, como é que você conhece esse lugar, varanda, sacada, alpendre, não sei, área, sei lá qual é o nome, mas era um lugar aberto, ventilado, para que ali pudessem comer tranquilos. Então, normalmente quando as pessoas se reuniam em algum grupo maior, era ali em cima da casa que eles sentavam para comer, e ali a casa não era lugar fechado como as nossas casas hoje são, com muros, com distanciamento, as pessoas não vêm lá dentro. Não, as casas eram todas abertas, porta para a rua, como a gente vê algumas casas que ainda são assim, mas o lugar alto, onde as pessoas se assentavam para comer, era aberto. Então quem estava na rua, via as pessoas ali, assentadas, comendo, tendo aquele momento de comunhão. E quem foi que viu Jesus com esses 2 grupos aqui, os publicanos e os pecadores? Os fariseus, os escribas. E quem eram os fariseus e os escribas? Os fariseus eram os mestres da lei, aqueles que conheciam a lei de cor e salteado, de cima para baixo, de baixo para cima. Era assim, eram esses. Mas os escribas eram quem? Os que escreviam a lei. Eles não podiam errar, eles tinham que copiar
tudo que estava escrito na palavra de Deus fielmente, sem erro, sem adicionar ou tirar nada, sem acrescentar um ponto, sem deixar cair um pingo de tinta. Eu não sei, irmãos, como era na sua juventude, na sua infância, mas num determinado período da minha vida, em que eu era estudante, quer dizer, continuo sendo, mas lá no começo, quando todos nós éramos estudantes lá na escola, chegou um determinado momento em que eu tive um professor muito rigoroso, e ele queria que a gente aprendesse a ficar um pouco mais atento. Na verdade não era um pouco, era totalmente atento. Fala para quem está do seu lado assim, totalmente atento. Fala de novo, totalmente atento. Isso, totalmente atento. E ele passou uma norma, no caderno não pode ter rasura. Não pode ter uma letra escrita errada, não pode ter um risco, não pode você tentar preencher 2 vezes o mesmo lugar, para tentar ali disfarçar que um O virava A, que um A virava O, ou qualquer coisa do tipo. E então, a gente tinha uma atenção muito grande, uma atenção, mas quando ia chegando no final da folha, irmãos, de um lado tudo preenchido, do outro a gente estava copiando a matéria do quadro, e o professor escrevendo com uma mão turbinada, e a gente ali ligado naquilo. Quando estava chegando no final, a gente redobrava a atenção para não errar, porque se errasse, arranca a folha do caderno, põe de ladinho, copia tudo de novo. Era assim. Meu Deus, pastor, que rigoroso. Mas aí a gente aumenta a atenção. A gente aprendeu a ficar mais atento. Era difícil? Muito difícil. Mas o nosso nível de atenção naquela matéria, naquela aula, ele era assim extremamente elevado. Porque era quase que a prova, era mostrar o caderno. A prova era só para dizer que a gente tinha feito. Porque a gente já sabia a matéria de cor e salteado, de tanto que a gente prestava atenção para copiar. Olha isso. Os escribas, irmãos, eles precisavam ter esse nível de atenção, porque um ponto errado, página descartada, começava a página de novo, começava de novo a copiar. Então, eles se achavam os tais, porque eles não cometiam erros. Olha isso, os escribas não podiam cometer erros, não é que eles não cometiam, o erro deles não aparecia, porque o erro era descartado, era rasgado, jogado fora. Mas, o que acontece? A cena que eu quero que você veja, é Jesus assentado com os publicanos, os cobradores de impostos, com os pecadores, comendo com eles no alpendre, e os fariseus, e os escribas, olhando Jesus comendo. Então, enquanto Jesus comia com eles, estava sentado com eles, eles murmuravam e criticavam Jesus. Consegue visualizar isso? Essa é a cena que você precisa entender, que está nesse contexto aqui. Só que, quando Jesus vê os fariseus e os escribas, então Jesus deixa aquele momento de comunhão, e ele desce e vai falar com aqueles 2 grupos de pessoas. Não eram 2 pessoas, eram 2 grupos de pessoas, e Jesus vai até lá para falar com eles. E aí se segue todo o capítulo 15, falando desse momento, desse encontro de Jesus com esses 2 grupos. E esses 2 grupos falam muito a nosso respeito. Pastor, fariseu, escriba, mas você vai compreender. Quando Jesus desce, Jesus começa a falar com eles, Jesus fala com eles 3 parábolas. Fala comigo, 3 parábolas. 3 parábolas. A primeira das parábolas, e as 3 nós conhecemos. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida. Jesus fala, tinha lá um pastor de ovelhas, ele tinha 100 ovelhas. Quantos não conhecemos essa história, irmãos? É louvor, eram 100 ovelhas, todas num aprisco, e aí uma se desgarrou, tal. O pastor, ele tranca as 99, deixa as 99 seguras, no aprisco, no cercado, no lugar guardado, deixa elas e vai à procura daquela ovelha que se perdeu. Isso é valioso. Agora preste atenção, Jesus está falando aos fariseus e aos escribas, enquanto ele deixa lá na casa os publicanos e os pecadores.
Enquanto Jesus fala com eles, ele fala dessa primeira parábola, ele diz assim: qual de vocês, no versículo 4, se você puder colocar para mim, qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É isso que Jesus está falando para eles. Qual de vocês, homem, tem lá as suas ovelhas, deixa todas elas lá e vai procurar aquela que se perdeu? Mas entenda algo, a ovelha, ela não tem inteligência, ela não tem consciência, ela tem alguns sentimentos. É parecida com o homem, porque dizem que os homens não têm sentimentos, mas os homens têm sentimentos, meu amor, sabia? Homem sente fome, sente sede, sente frio, sente calor. A ovelha sente essas mesmas coisas, percebe? Sente que tem alguma coisa errada. Gostou, né? A ovelha, ela sente essas coisas. Então são esses os sentimentos. Ela sente que tem alguma coisa faltando e ela não entende. Ela sente medo e ela percebe que está faltando o bando, está faltando o grupo. E ela sente medo. Mas é só isso que a ovelha sente. Ela não tem uma inteligência para seguir o caminho que ela andou para se perder. Ela não consegue lidar com a situação, diferente de nós que sabemos, pelo menos a gente acha que a gente sabe lidar com as situações, mas a gente vai aprendendo. A ovelha não aprende, ela precisa ouvir a voz do pastor, e quando ela se perde, ela não ouve porque ela pode estar distante. Então, o que Jesus está falando? Qual de vocês é o homem que, tendo lá suas ovelhas, não deixa todas lá e vai procurar aquela que se perdeu? E encontrando ela, põe ela sobre os ombros. Olha o cuidado. Põe ela sobre os ombros, traz de volta, chama os amigos, os vizinhos, e comemora, faz uma grande festa, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. E Jesus termina a parábola dessa ovelha perdida dizendo assim, que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, há uma festa realizada nos céus. A maior festa nos céus por uma pessoa que se arrepende dos seus pecados do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus termina essa primeira parábola ensinando isso, a importância de se buscar, a importância do arrependimento. Mas Jesus continua na segunda parábola. E a segunda parábola fala a respeito da dracma perdida. Fala comigo, dracma perdida. A dracma é o equivalente ao salário de um dia. Você sabe quanto você ganha num dia de trabalho? Já parou para pensar nisso? Agora faz uma conta aí. Pega todo o seu, como falavam os nossos avós, ordenado. Pega todo o seu ordenado, todo o seu ganho do mês. Divide pelos dias que você trabalha. Você trabalha 22 dias, você trabalha 26 dias, você trabalha 30 dias. Pega o que você ganha, divide pelo tempo, pelos dias que você trabalha. Quanto que dá? Você já parou para pensar nisso? Quanto dá? Essa é a sua dracma. Pastor, a minha dracma está valendo pouco. Pastor, minha dracma me surpreendeu. Pode ser que a sua dracma valha 50 reais. Pode ser que a sua dracma, o seu dia de trabalho, valha 100, 150, 200, 500, 1000. Nossa, pastor, tem gente que ganha 1000 por dia? Tem gente que ganha 1000 por segundo, irmãos. E tem gente que quer ganhar 1000 por segundo. Deus pode fazer inúmeras coisas. A gente precisa se movimentar, e a gente se movimenta, Deus dá estratégias e nos leva além daquilo que a gente imagina. Mas a dracma é aquilo que equivale ao dia de trabalho. E quando Jesus fala a respeito da dracma perdida, ele fala assim: uma mulher, tendo 10 dracmas na sua casa, 10 dias de trabalho, uma economia de 10 dias de trabalho, ela percebe que ela perdeu uma. Talvez seja uma moeda que valha aquele determinado valor do dia de trabalho. O bolso furou, sei lá, caiu da carteira, estava num lugar, esbarrou, caiu, ela percebeu que de 10, agora ela tem 9. E aí, Jesus propõe, nessa parábola, ele fala assim: qual a mulher, versículo 8, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la?
Qual é a mulher que, perdendo um recurso desse, de um dia de trabalho, não vai se empenhar para caçar esse negócio? E Jesus fala, acende a lamparina, deixa claro, vai varrer a casa, varre para lá, varre para cá, vira tudo até encontrar. Mas olha que interessante, depois o texto fala que ela, encontrando a dracma perdida, ela então chama as amigas, as vizinhas, e ela comemora, ela faz festa porque encontrou a dracma perdida. E Jesus termina dizendo, afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, ele volta a falar a respeito do arrependimento. Mas entenda, a ovelha, ela se perdeu porque ela não sabia o que estava fazendo. Ela não sabia, ela se perdeu. A dracma é um ser inanimado, é um objeto, não tem consciência nenhuma, não tem pensamento nenhum, sentimento nenhum. Simplesmente caiu, perdeu, ficou lá sumido e precisa ser encontrado. Compreende isso? São 2 níveis de cuidado, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. E então Jesus prossegue, e nós entramos na terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, irmãos, talvez a gente já tenha ouvido inúmeras vezes, diversos pregadores falando com muita propriedade a respeito do filho pródigo. Que o que aconteceu? Qual é a história? Tendo um filho, um pai, 2 filhos, o filho mais novo, ele pede para o pai, pai, divide a herança, eu quero a minha parte da herança. Irmãos, não existe herança de pai vivo. Pai vivo não dá herança para ninguém, irmãos. Mas aquele pai talvez não tinha experiência, não tinha entendimento, não sabia dos acontecimentos, não sabia que primeiro ele tinha que morrer para depois a herança aí, mas ele divide a herança por 2, dá metade, dá a parte do filho mais novo, a parte do filho mais velho fica lá. E o texto diz, quando Jesus fala aos fariseus e aos cobradores de impostos, Jesus fala assim, que o filho mais novo, ele, passados alguns dias, ele pegou tudo que ele possuía, toda a parte dele, e saiu, foi para uma terra distante, e gastava tudo desenfreadamente. O termo pródigo, quer dizer isso, aquele que gasta sem perceber, ou que não tem responsabilidade sobre o que faz. Pródigo significa isso, não é o filho que se perdeu. Pródigo é aquele que gasta sem responsabilidade. Existe até na justiça brasileira, você pode acionar a justiça para interditar uma pessoa da família que seja pródigo. O que é interditar? Impedir ela de vender, impedir ela de acessar conta bancária, impedir ela de ter acesso às finanças, porque ela destrói com tudo, ela acaba com tudo. Esse é o pródigo. Sabia que tem gente que ganha lá o seu dinheiro, o seu salário, no mesmo dia acaba? No mesmo dia cessou, acabou? Às vezes sobra lá R$10 na conta. A pessoa, ela inventa um negócio, ela fala, poxa, eu vou comer um picolé, porque o picolé custa 2, então eu vou comprar 5. Mas ela não queria nem chupar um picolé, irmãos, não queria nada, mas ela tem R$10, ela precisa dar fim naquilo. E nós precisamos entender, irmãos, nós crescemos aprendendo o quê? O que os nossos pais, os nossos avós diziam para a gente, quando a gente pegava o dinheiro? Vai lavar a mão porque dinheiro é? Dinheiro é? Nossa, a gente aprendeu que dinheiro é sujo, então o que a gente faz? Se livra dele o mais rápido possível. Ó, mudança de mentalidade. Fala assim comigo, dinheiro pode até ser sujo, o Pix é limpinho. Muda a mentalidade, não se livra daquilo que Deus está colocando na sua mão. Gerencia, administra bem administrado, faz durar além do mês, faz sobrar. Um dia, e aqui é só um adendo na palavra, um dia eu aprendi que uma pessoa, quando ela é abençoada, é porque encerra o mês, a despensa tem alimento, encerra o mês, ainda tem dinheiro na conta. Nem que seja R$50, tem que sobrar, tem que dar um jeito de sobrar, não pode viver no vermelho, irmãos. Pastor, como é que eu faço? Conversa comigo depois, a gente te orienta,
a gente examina tudo junto, orienta. Deus me deu habilidade para isso, irmãos. E se precisar, conta comigo. Deus vai te ajudar, você se levantar, você se erguer, você sair do buraco que tiver. Mas vamos voltar aqui. Então, o filho pródigo, ele vai pelo mundo, gastando tudo. E a palavra de Deus diz que lá naquela terra em que ele estava, muitas pessoas cercavam ele, porque ele tinha muito dinheiro. Mas quando o dinheiro cessou, houve uma grande crise naquele lugar. E por causa daquela crise, aquele homem também já tinha perdido tudo, não deu para fazer nada. Então ele se encontrou numa situação muito difícil. Ele não cuidou daquilo que tinha na mão dele, foi gastando desenfreadamente. E chegou ao ponto dele ir trabalhar, procurar emprego num lugar em que criava porcos. E quando Jesus fala a respeito de criação de porcos, é para que aqueles que estão ouvindo entendam muito bem a situação que aquele moço se colocou. Porque cuidar de porcos para o judeu era extremamente humilhante. Por quê? O judeu não come a carne de porco, ela é imunda para o judeu. Ela não é comida pelo judeu. Então, para eles, o porco é um animal que não deveria existir na face da terra. Agora, imagina um judeu tendo que cuidar de porcos, o tamanho da humilhação. Mas o texto piora a situação do que Jesus fala. Diz que aquele moço, ele, com a fome que ele estava, ele sentiu vontade de comer da comida dos porcos. E quando ele bate no fundo do buraco, no fundo do poço, então ele percebe, ele cai em si, a ficha cai e ele acorda para a realidade. Ele fala assim: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? O meu pai é um grande homem, empresário. Eu vou lá, vou largar tudo aqui, eu vou pedir para o meu pai um emprego. Eu vou ser um empregado, um servo do meu pai. Não quero nem que ele me chame de filho. Eu vou lá porque se ele me der um emprego, pelo menos eu tenho um lugar para dormir. Eu tenho comida para comer. Eu vou ter um salário no mês. E a palavra diz que ele troca de roupa, ele se arruma do jeito que dava, porque, irmãos, imagina, será que ele tinha um guarda-roupa com roupa? Não tinha, mas ele se arruma da melhor forma possível, do jeito que dá, e ele vai de encontro com o Pai. Fala comigo, ele vai de encontro com o Pai. O texto segue dizendo que quando aquele moço, ele aparece lá à distância, lá longe, o pai vê ele de longe. Onde é que o pai estava? Você já parou para pensar nisso? O pai estava no alpendre. O pai estava lá na varanda, na sacada, tentando olhar o mais longe possível. Eu acredito que aquele pai todos os dias ia lá para aquela varanda e ficava esperando o filho aparecer. Ficava esperando o filho vir. Todos os dias o pai falava: Deus, como é que está meu filho? Como é que ele está? Ele deve aparecer logo. E acontece que num determinado dia o pai vê o filho vindo à distância. Então o pai desce, vai de encontro com o filho, recebe ele com alegria, e o filho fala: pai, não sou digno de ser chamado seu filho, me dá um trabalho para eu trabalhar, eu preciso trabalhar, preciso ter uma comida para eu comer. Mas a atitude do pai é diferente. O pai manda dar um banho nele, troca as roupas dele, coloca um anel de honra no dedo de filho, coloca sandálias nos pés, dá a honra para o filho. E então o pai manda matar o bezerro cevado, o bezerro gordo, que estava sendo engordado para o abate, e faz uma festa para receber aquele filho. Olha isso, irmãos. Só que o texto não é sobre o filho pródigo. O texto, a essência do que Jesus está falando para aqueles dois grupos de pessoas é a respeito do filho mais velho. E o filho mais velho diz que quando ele chega do trabalho, ele vê uma festa acontecendo na casa, e ele pergunta para os empregados: o que está acontecendo? Que festa é essa? E eles falam: o seu filho, seu irmão mais novo, ele voltou e o seu pai está dando uma festa, matou o bezerro cevado para comemorar. Então aquele filho, ele fica revoltado. Lá no versículo 28 de Lucas capítulo 15, acompanhe comigo, diz assim: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai
procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, ele não fala quando veio meu irmão, ele fala quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão, o pai fala para ele, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o texto da parábola do filho pródigo termina com o pai na porta da casa, tentando convencer o filho a entrar na festa, tentando convencer o filho a ir comemorar com eles. O texto termina assim, mas nós precisamos voltar lá no começo. Jesus, ele desce do alpendre, da varanda, vai até a porta e começa a falar com os fariseus e com os escribas. E Jesus fala a eles lá: olha, uma ovelha se perdeu, uma dracma foi perdida, e um filho tomou umas decisões erradas para se perder. Ele dá 3 exemplos: da ovelha que se perdeu porque ela não tinha consciência do que ela estava fazendo, da dracma que caiu, alguém deixou cair e ela ficou lá perdida, e o terceiro exemplo do filho que tomou decisões erradas e caiu na perdição. Ele está falando dos fariseus, ele está falando dos escribas, está chamando a atenção deles, falando: olha, quem está sentado comigo aqui hoje, comemorando, é a ovelha, que ela estava desgarrada, mas o pastor cuidadoso foi lá e pegou ela. E a palavra de Deus diz, João 10, 11, se eu não me engano, diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus vai e pega a ovelha e coloca lá no alpendre, coloca lá para fazer uma festa, pega a moeda que se perdeu, que deixou ser perdida, e coloca lá para a festa, pega o filho que tomou a decisão de ir por caminhos errados, quando o filho decide voltar para casa. Perceba, a dracma, ela não conseguia voltar para o lugar das moedas, não tinha nenhuma condição disso acontecer, então ela precisou ser encontrada. A ovelha não conseguia voltar para o bando, então ela precisou ser buscada. Mas o filho que decidiu ir pelos caminhos errados, Jesus permitiu que ele batesse no fundo do poço, para que ele pudesse despertar, acordar para a vida, entender, sabendo o caminho que ele tinha que seguir, sabendo o caminho de volta para casa, para onde ele deveria ir. Mas os 3 estão lá, os pecadores, aqueles homens estão com Jesus, estão todos lá com Jesus, e Jesus está na porta, como o pai do filho pródigo, falando aos fariseus: olha, os seus irmãos que estavam perdidos foram encontrados, os seus irmãos que estavam mortos, agora estão vivos, estão comigo celebrando. É necessário que a gente festeje, é necessário que a gente faça festa, é necessário que a gente comemore. O Senhor quer festa, irmãos. Quando fala da parábola da ovelha, fala que quando uma ovelha, quando um filho se arrepende, há uma grande festa nos céus. Quando fala da parábola da dracma perdida, fala que os anjos festejam nos céus quando um pecador se arrepende. Se tem festa nos céus, irmãos, então a gente pula de alegria. Mas quando fala a respeito do filho pródigo que estava perdido e ele encontrou o caminho de volta, então a festa tem até churrasco. E os fariseus e os escribas estão vendo Jesus assentado com os homens que todos repudiavam,
com os cobradores de impostos, com os pecadores. Jesus está sentado com eles comendo, conversando, levando eles ao caminho certo, orientando eles a fazer aquilo que é certo. Jesus todos os dias nos orienta. Jesus todos os dias está cuidando de nós. Independente da forma como nós temos sido cuidados, Jesus está cuidando de nós. Fala comigo, Jesus está cuidando de mim. Agora fala mais forte, fala com mais propriedade, fala assim: Jesus está cuidando de mim. Não importa, irmãos, naquele momento, não importa as 99 ovelhas, importa aquela que precisava ser encontrada. E você foi encontrado. Em algum momento, talvez na sua vida você tenha passado por algum desses 3 momentos. Talvez você ouviu da palavra de Deus e você se desgarrou do grupo. Você sentiu frio, você sentiu calor, você sentiu a falta, sentiu fome, sentiu sede. Alguém precisou ir lá e falar da palavra de Deus e fazer você compreender a realidade e te trouxe de volta. Colocou você nos ombros, cuidou de você, te deu amparo, te deu carinho, te deu atenção, orientou você nos próximos passos para você não se perder mais. Talvez em algum momento você nem sabia que você estava perdido, você simplesmente caiu do bolso de alguém, caiu pela rua e você precisou ser encontrado com muita dedicação, ser achado e ser colocado no lugar em que você nunca deveria ter saído, como a dracma perdida. Ou talvez, em algum momento da sua vida você decidiu fazer coisas erradas, fazer coisas que não agradavam ao Senhor, fazer coisas que entristeceram o coração de Deus, e você, nessas decisões que você tomou, você se afundou, você entristeceu a Deus, você chorou, você sentiu amargura, você sentiu afastamento, você sentiu que talvez você tenha sido abandonado porque ninguém foi te procurar, ninguém foi atrás, porque Deus estava tratando com você, porque Deus estava cuidando de você, do jeito que você precisava ser cuidado, mas você encontrou o caminho de volta para casa. Independente, se você, em algum momento da sua vida, você foi ovelha, dracma ou pródigo, independente, o que importa é que você está aqui. O que importa é que nós estamos juntos com Jesus, comendo com Ele, comendo dEle, aprendendo dEle, crescendo com Jesus a cada dia. É isso o que importa. E o que eu quero te dizer hoje, mais uma vez, é que Jesus, Ele cuida de nós. Jesus, Ele salva, Ele batiza no Espírito Santo, Ele cura, Ele voltará. Não é por causa de capricho, é porque Ele nos ama, é porque Ele ama a igreja dEle, é porque Ele ama a sua vida, e Ele tem cuidado de você. Amém? Não importa, o que importa é que você está aqui hoje, recebendo o alimento que Ele tem para te dar. Vamos falar com Ele? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, falar com Deus nesta hora, falar com Ele nesse momento. Fale com Ele.